Oi gente, estou eu aqui de novo, sou Nanda da Paz. Já estou um tempo sumida desse canal, porque eu andei fazendo outras coisas, trabalhando, como sabe eu sou terapeuta, então eu estou abrindo um espaço, precisava focar no espaço. E para sentar aqui, para trazer um bom conteúdo para vocês, também preciso estar estudando, vendo, canalizando. E eu fiquei um tempo em outras funções. Então eu venho agora trazer uma informação que eu recebi dos Pleiadianos e também dos Lemurianos sobre esse novo momento dessa transição planetária. Todos nós estamos vendo, ouvindo muitas informações, lendo muitas informações. Todos os canalizadores estão trazendo informações. E então é um momento de muita novidade, é um momento também de muita seriedade, de muita concentração no que está acontecendo no planeta. A gente precisa estar muito focado e também procurar entender o que significa esse momento dessa transição planetária, esse momento em que entra essa frequência da nova era, da era de Aquário, e também não entrar muito nessa negatividade que está envolvendo toda essa história, que são as catástrofes, com tantas profecias que estão reafirmando coisas e datas certas, estipulando datas para fim do mundo, datas para terremotos, para maremotos e tsunamis. Então, gente, assim, vamos parar um pouco para observar de um ângulo maior, né? De um ângulo diferente, se colocando de fora da situação, tá? E é isso que os pleiadianos vêm falando também, que tudo isso que vem acontecendo com o planeta faz parte de um ciclo que acontece, que é universal, que acontece no universo, é um ciclo cósmico. E a Terra, ela está dentro, faz parte desse fluxo do universo. E que a gente precisa entender que não tem nada de errado. Deus não está punindo ninguém. Deus não está punindo a humanidade. Nós estamos inseridos dentro de um contexto universal e que tudo funciona de acordo com os ciclos, né? Nossa galáxia, ela tem um Sol central, que nós estamos ali, os planetas estão ali circulando o Sol central da galáxia. Existe um Sol central no universo, onde todas as galáxias também circulam esse Sol central do universo. Nós estamos recebendo muita luz do nosso Sol central galáctico, né? Nós estamos recebendo, tem uma atividade solar na nossa galáxia muito forte, que também está trazendo muita luz e também está trazendo muita modificação para o nosso planeta. E estamos recebendo também muita luz, muita frequência do nosso Sol, do Sol central do universo, e que faz um movimento cíclico de transformação em todas as galáxias, em todo o universo. E nós estamos inseridos nisso. Lógico que isso tem uma consequência para o nosso planeta. Nós estamos também recebendo... temos também a ressonância Schumann, que é uma ressonância que vem de dentro do nosso planeta, que sai de dentro da nossa crosta terrestre, que é uma pulsação, que é uma sintonia que sempre ficou ali numa mesma frequência, que era 7,83 Hz. E essa frequência que gerava um som, que gerava uma harmonia dentro da nossa rede magnética, dentro da nossa energia magnética. Essa
ressonância Schumann, ela também está muito alterada. Ela chegou a esse mês a 140 Hz, que é um pico de energia muito grande. Essa energia, ela está ligada também a nossa rede elétrica humana, a nossa rede neural, no nosso consciente coletivo, ela tem essa conexão. Então, no momento que essa ressonância Schumann, ela tem esse pico, também altera na nossa consciente coletivo, na nossa rede coletiva magnética, elétrica. E também a nossa rede coletiva magnética, a nossa rede elétrica, também altera na ressonância Schumann. Então, esses picos de energia, elas também estão fazendo com que nosso comportamento modifique, que a nossa frequência acelere, e como também acelerou a frequência do tempo, do nosso tempo no planeta, né? De 24 horas a gente começou a perceber que a gente vivia um dia 16 horas. Então também está acontecendo isso no nosso sistema elétrico. E isso também causa muitas alterações. Isso tudo, gente, funciona em um sistema único. Nós não estamos separados de tudo que está acontecendo no planeta. O planeta não está separado de tudo que está acontecendo na galáxia. A galáxia não está separada de tudo que está acontecendo no universo. Nós temos mais de 300 milhões de galáxias que já foram detectadas pelos cientistas. E outras mais que nós não conseguimos saber. Então, você imagina que nós somos uma areia dentro de um universo. E tudo está acontecendo como tem que ser um fluxo. É um fluxo que acontece, eu chamo de fluxo divino, que tem a ver com o nosso céu central universal, que faz parte dessa energia criadora. E essa energia criadora, ela permeia tudo. E tudo faz parte desse fluxo de movimento. O universo, ele é dinâmico. A galáxia é dinâmica, a Terra é dinâmica. Nós somos dinâmicos, nós nascemos, nós experimentamos a vida e nós desencarnamos. E nós nascemos, experimentamos e desencarnamos dentro desse sistema terrenal e dentro de outros sistemas multidimensionais, que pode ser até em outros planetas, que pode ser em outras dimensões, que pode ser intraterra, pode ser extraterra. Então, assim, a nossa experiência vivencial na Terra, ela também é desdobrada, é multidimensional. Então, assim, a minha sugestão é deixar de focar somente nos acontecimentos negativos, dolorosos, sofridos, né? Deixar de focar no que mantém a gente num aprisionamento mental de negatividade, de toxinas emocionais, que mantém a gente nas toxinas emocionais. Os pleiadianos falam que se a gente só vai conseguir expandir a nossa consciência se a gente liberar essas toxinas emocionais. Toxinas emocionais, elas são um nó da humanidade, porque elas que impedem que a gente veja com a mente grande, que a gente veja um todo, que a gente saia dessa roda de samsara, que a gente saia desse processo encarnatório e desencarnar e encarnar dentro de uma proposta kármica, porque nós acreditamos nisso por causa das nossas toxinas emocionais, porque vivemos experiências dolorosas, vivemos experiências traumáticas e acreditamos que precisamos voltar para resolver aquilo. E não necessariamente precisa ser assim. As nossas crenças atrapalham, a gente vê de um ângulo diferente, a gente vê de fora essa situação, porque nós acreditamos na dor, na culpa, no pecado, principalmente na culpa que precisamos voltar para cumprir algo, e aí isso tudo gera medo. O maior aprisionamento da humanidade é o medo. É o medo de pecar, é o medo de errar, é o medo de não conseguir ter sucesso, é o medo da escassez, é o medo da solidão, é o medo do desamparo, é o medo da pobreza, é o medo
É o medo da falta de amor, é o medo, medo. É o medo da catástrofe, é medo de morrer. Medo de morrer. A coisa mais certa que a gente tem na nossa vida, desde que você nasce, o que é mais certo é a morte. Não tem nada mais certo do que a morte. A única coisa que você sabe, desde o momento que você nasceu, é que você vai morrer. Né? Nesse meio do caminho, você não sabe nada o que vai acontecer. Tudo é uma possibilidade. São várias possibilidades. Mas a morte é a única coisa certa. Então a gente tem medo da morte, porque a morte é algo que te traz para um aprisionamento se você entra nessa roda de samsara. E aí você se aprisiona, não porque você precisa voltar, não sabe a experiência que você vai viver novamente para crescer, desenvolver e se tornar uma pessoa melhor ou pior, né? Então assim, acabei dando muita volta para falar o que eu quero falar, que é a questão da gente se desapegar dessas histórias negativas que a gente está vivendo, né? A Terra é um lugar de se viver a dualidade. A Terra é a terceira dimensão, é o lugar da dualidade, é um lugar da polaridade, né? Do mal, bom e mal, do feio e do bonito, do amor e do ódio, né? É uma questão de polaridade. Porém, nós vivemos durante muitos e muitos milênios, muitos, com polaridades desequilibradas. Vivemos a polaridade da sombra com mais potência, do mal mais potente do que a polaridade da luz. Então existia um desequilíbrio da polaridade. O que está acontecendo agora? Essa polaridade está desequilibrada, mas inverteu. Estamos vivendo mais a luz do que a sombra. Então, existe ainda esse desequilíbrio, mas a luz está iluminando a sombra. É por isso que a gente está vendo tantas coisas, tantas pessoas que não estavam com a proposta da luz sendo, como que eu vou dizer, desvendadas, né? Não dá mais para manter a mentira, não dá mais para se manter na sombra sem que você seja visto, né? Não existe mais uma possibilidade, né? O joio do trigo, foi separado o joio do trigo. Fica muito claro hoje o que é trigo e o que é joio. Antigamente era meio camuflado, porque não existia tanta luz. Então, por que a gente está vendo tanta coisa ruim? Como a gente está vendo que a humanidade é tão ruim? Porque entrou muita luz. Só que agora existe um desequilíbrio positivo. Mas a gente ainda vai encontrar... a gente não vai chegar no equilíbrio. A luz vai consumir a escuridão. E isso é que vai fazer a gente passar para uma nova dimensão. E aí não é possível mais estar na terceira dimensão, porque não vai existir mais essa polaridade, vai tudo se unificar. Mas para isso a gente precisa entender que nós também somos sombras. Nós também temos sombra, precisamos reconhecer a nossa sombra. Eu venho falando disso dos vídeos anteriores, como que é importante a gente reconhecer a nossa sombra, porque nós somos um, sim. Nós somos um com tudo e com todos. E é importante a gente se perceber, eu comecei falando da questão do universo, porque nós estamos inseridos nisso tudo. Não adianta ficar acusando o outro, né, e não se reconhecer também. Então, assim, como a gente viveu essa roda de samsara, esses processos encarnatórios, você pode ter certeza que nós vivemos situações de muita maldade, de muita sombra, de muita trevas. Nós somos os inquisitores também e somos os inquisitados. Então a gente tem que parar de julgar tanto e criticar tanto o comportamento humano e sim iluminar o que está se mostrando agora, né? Acreditar que existe um processo de transição para tudo e para todos. Então esse processo planetário é um processo que é um fluxo que a gente precisa acompanhar. E acompanhar com uma energia de aceitação, com uma energia de amor,
com uma energia de alegria, de felicidade, e não ficar valorizando o que a gente já sabe que é ruim, o que a gente já viveu, o que já prevaleceu no planeta. Porque já prevaleceu isso. Barbaridades já aconteceram, né? A gente sabe muitas histórias bárbaras do que a humanidade experimentou. Isso foi um experimento mesmo, foi uma escolha. E a gente viveu isso, a gente já ultrapassou isso, e agora é o momento de viver uma outra história. Por exemplo, quando o calendário maia, né, que acabou em 2012, o que aconteceu com isso? Eles tinham o conhecimento da nossa história acássica. Eles tinham acesso a nossos registros acásticos, a nossa história acástica, que era uma história que foi contada, que foi fabricada dentro dessa roda de Sansara, desse astral, para manter a humanidade no medo, no controle principalmente. Esse controle foi permeado pelo medo. Então, assim, se criou uma história em que se foi experimentada essa história, porque foi um experimento, para que a gente entendesse o que é a dualidade, porque nós viemos da luz. Eu estou repetindo muitas coisas do que eu já falei. Nós escolhemos isso, e para isso foi criado um campo em que se criou uma história que estava registrada no nosso registro acásico. Então nós encarnávamos e desencarnávamos buscando essa história, Eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo, mas dentro de uma cúpula onde você não poderia se ver como ser estelar, por exemplo. Você não poderia se ver como um Deus estelar, né, que também escolheu estar aqui e semeou aqui esse planeta e que planejou tudo junto com os deuses estelares. Então você não podia se ver dessa forma, porque você tinha que viver somente dentro daquele ciclo encarnatório. No momento que o véu saiu, que sai do seu DNA, né, das suas células, começa a ativar mais 3 filamentos de DNA, mais 4 filamentos de DNA, que é o que está acontecendo com a humanidade agora. Por isso a gente está acessando tanta informação, por isso a gente está recebendo muitas informações e está compreendendo quem nós somos e que o nosso poder, né, que Deus está dentro de nós, que nós somos os co-criadores, sim. Então, quando isso acontece, quem não consegue ter ainda acesso a essas informações e que ainda está sobre essa cúpula acástica, em que você precisa viver ainda processos encarnatórios para você aprender, potencializa esse lado escuro, porque é somente isso que as suas crenças ficam só nessa roda de Sansara. Então, quem consegue olhar isso de uma forma se distanciando, consegue acessar outra frequência, que é o que está acontecendo com vocês que estão me ouvindo aqui agora, né? Pessoas que estão semeando, que são os semeadores da luz, que são os trabalhadores da luz, e que sente no seu coração que existe algo que é seu do que eu estou falando aqui. Eu não trago aqui uma verdade minha. O que eu falo, o que eu me coloco como missão é ativar as pessoas que precisam reconhecer a sua missão pessoal. Ativar os semeadores da luz, ativar os trabalhadores da luz. Eu me coloco como esse canal para os seres estelares, pleiadianos, seres de Órion, lemurianos, atlantes, já falamos disso algumas vezes, os venusianos. Então eu me coloco, os mestres ascensionados, para ativar as pessoas que precisam entrar nas suas missões, que precisam retirar o véu para recomeçar o seu processo de desenvolvimento e recomeçar o seu caminho para casa. Então, reconhecer como ser estelar, gente, é tirar esse véu, é tirar essas crenças, é sair dessa roda de Sansara, é acreditar que você realmente é um ser de luz, que tem uma missão na Terra, que você está aqui em missão, que você precisa encontrar a sua família estelar para adentrar nessa missão, trazendo a parte que é sua. Cada um tem uma parte nessa história. E aí sim, nós vibramos em uma única consciência. E aí, novamente eu afirmo, nós somos um quando nós vibramos em uma única consciência. Eu venho falando isso já há algum tempo, eu venho me repetindo,
E é porque eles pedem isso. E cada canalizador, por exemplo, ele vem falando com uma linguagem diferente, mas ele vem falando a mesma coisa. Porque a formação é única. E eles vêm como uma consciência única. Quando eles trazem essa informação para a gente, eles trazem, somos os pleiadianos, somos os seres de Órion, somos os sirianos, somos de Sírios, enfim, agora os arcturianos. Mas eles trazem uma única informação. É Metatron, é uma consciência de Metatron, mas eles precisam se individualizar para que a gente possa entender melhor. E para a gente ficar com mais facilidade para decodificar essas informações. Então, gente, eu peço, né, nesse momento de transição planetária, um momento muito importante, que não é uma marca 21 de março, não existe isso, isso já está vindo, essa transição. O equinócio, sim, foi uma marca importante, porque é o momento que a gente iguala a luz que entra no hemisfério norte e hemisfério sul, né? Essa força, e a força magnética do planeta também. A gente agora está adentrando na rede cristalina, essa rede cristalina que vai equilibrar esse novo processo, esse novo ciclo do que a gente está vivendo, e vai equilibrar nosso consciente coletivo. Então é importante que a gente entre nessa rede cristalina, conectando com nossas células cristalinas e conectando com essa rede cristalina, e até mesmo com os cristais, com os quartzos brancos, que eles ajudam a gente a entrar nesse mundo multidimensional. Eles ajudam a gente a abrir a mente, entrar para a energia telepática, para a gente se comunicar dentro desse consciente coletivo de uma forma mais limpa, sem tanta interferência dessa negatividade que ainda está permeando o planeta. Mas a gente precisa acreditar que a nossa força de luz, ela é muito maior, ela é bem mais potente. A gente pode modificar essa história que está aí permeando, das catástrofes, dos tsunamis, das frequências de morte coletiva. A gente pode modificar isso através da nossa força cristalina, porque essa negatividade ela está sendo alimentada ainda pela força magnética da Terra, que é uma força de terceira dimensão. Nós estamos vibrando na quarta e quinta dimensão, e essa força cristalina ela é bem mais potente do que essa força magnética. Então, assim, a gente, como consciência única, vibrando na frequência do amor, na frequência da compaixão, na frequência da aceitação desse ciclo que está acontecendo no planeta e também na galáxia e no cosmos, fica mais fácil para a gente ancorar essas energias que precisam entrar para fazer essa transmutação. Essa transmutação ela pode ser muito leve. Ela deve ser com muita alegria, com muita felicidade. A gente está vivendo um momento maravilhoso. É um momento que Lemúria e Atlântida estão emergindo. Nós somos os lemurianos do passado, que não existe passado. Nós somos os lemurianos que prometemos estar aqui nesse momento de transição agora. Então é reconhecer esse seu aspecto lemuriano, integrar esse seu aspecto lemuriano atlântico e trazer essa força, esse poder de luz para poder ancorar e auxiliar essa parte da humanidade que não está conseguindo compreender. Não entre nessa energia da negatividade, não entre nessa energia do medo. Isso não existe mais. Os nossos karmas já foram diluídos, já saíram, não temos mais. Por isso que o calendário maia acabou, por isso que eu ia falar, eu me perdi. Porque o calendário maia, ele tinha esse registro acástico dessa roda de samsara, dessa questão kármica, dessas experiências kármicas. No momento que isso não existe mais, nós estamos criando uma nova história. É um novo tempo, é uma nova história, é uma história de luz, é uma história da que a gente vai trazer a verdade mesmo, de quem nós somos. Nós estamos nos sutilizando. Então nós temos que honrar tudo que nós vivemos agora e adentrar nessa nova frequência com muita gratidão, porque nós conseguimos
Foi uma experiência que nós quisemos viver, nós escolhemos viver, né? E agora chegou o momento da gente se unificar com a nossa família estelar. Então, assim, não se assustem com tudo o que está acontecendo. Isso tudo já foi sabido por todos nós, né? Isso faz parte desse ciclo, desse fluxo divino que precisa acontecer. E nós estamos nos utilizando junto com a Terra, deixando de viver tanto essa matéria. Nós precisamos sair da matéria para que a gente possa se expandir. Então acreditem nisso, tenham fé, tenham segurança, vibrem na alegria, na felicidade, na compaixão, na gratidão, né? Nesse amor incondicional, o amor por tudo, por todos, no amor pela Terra. É isso que vai fazer com que esse processo seja muito leve, seja belo, honrando cada ser vivo do planeta, honrando o planeta Terra, honrando a nossa Mãe Terra, honrando todo esse fluxo divino, honrando o nosso cosmos, honrando a nossa galáxia, os nossos planetas, as nossas estrelas, os nossos irmãos maiores, que são os seres estelares, os galácticos, honrando a nossa humanidade, os nossos animais. Então, é um recado para vocês. Acessem os seus aspectos lemurianos atlantes. Acessem isso, esse poder da luz que vocês têm, né? É um recado que os pleiadianos vêm trazendo já há muito tempo, né? Junto com outras consciências unificadas. Os lemurianos, eles estão aqui agora, nossa família lemuriana, eles estão ativando a rede cristalina para que a gente possa acessar essa rede cristalina. Eles estão intra-terra, mas nós também somos eles, nós temos aspectos deles ali, e por isso eles estão emergindo, porque no momento que nós integramos eles podem sair. Essas naves que a gente vê aqui próximo da atmosfera não são naves que estão vindo das estrelas, elas estão vindo daqui, das cidades intraterrenas, lemurianas, atlantes. Então, Rio de Janeiro, a gente tem a cidade de Magabe, uma cidade com muita força. E ela, depois que foi ativada, ela tem muito movimento. Então tem muita energia para mover nessa cidade, Rio de Janeiro. Então, assim, quem vive aqui, se conecte com as montanhas do Rio de Janeiro, se conecte com todo esse vórtice de luz que vai começar a mover aqui no Rio de Janeiro. Precisa de mais consciências despertas para entrar nessa conexão. Aqui é um grande vórtice de luz, o Rio de Janeiro, e outros lugares também do Brasil. Mas como eu estou aqui, eu peço que façam essa conexão. E é isso. Eu acho que falei muito, tem muita informação. Fui cobrada isso, né? Fui empurrada a fazer esse vídeo e eu precisava falar em pouco tempo para que não ficasse cansativo, mas eu sei que essas informações, elas vão tocar você de alguma forma, e eu confio nisso, e que se acesse a sua verdade, não é a minha. Acesse dentro de você o que realmente você precisa acessar para viver esse momento de transição do planeta, para viver da melhor forma possível. E acredite que tudo o que está acontecendo é bom, é da luz. Acredite, tem muita coisa boa para acontecer. Não fique vendo noticiários, parece que só tem coisas ruins, só tem gente má. Não fique vendo, isso só alimenta mesmo o seu consciente, o seu lado negativo, esse consciente coletivo que ainda fica aprisionado. Saia da televisão, saia da mídia negativa, da mídia da sombra. Busque coisas belas, vai se nutrindo, se alimentando do que é belo, do que te traz alegria, do que te traz plenitude. Medite, beba água pura, se alimente bem, faça exercício físico, vai caminhar, vai tomar um banho no mar, vai tomar um banho de cachoeira, pegar um sol, tá com os amigos, falando coisas boas, fale coisas agradáveis, veja coisas agradáveis. Esse é o momento para a gente viver isso e nutrir isso na nossa vida, na nossa casa, com todas as pessoas da nossa família. Brincar, né? Trazer a alegria, o divertimento, deixar a criança interior viver um momento de expansão.
Então, namastê, belo ciclo, nova era de luz para vocês. Um beijo no coração de todas. Tchau, tchau. Até a próxima.